final. Nos becos entre a cidade de Log e Tavo, onde foi a cidade do rei dos piratas Gold de Roger, o homem que se tornou One Piece, mas também que foi o lugar do seu final, já que foi nessa cidade onde o grande pirata com a maior recompensa do mundo foi executado pela marinha. A marinha achou que com a morte do grande rei dos piratas a pirataria iria diminuir drasticamente por causa da demonstração de poder da marinha, mas o que eles não esperavam foi que Roger, antes de ser executado, deixou umas últimas palavras que comoveu o mundo e causou a grande era dos piratas e da navegação. Graças a Roger foi que pirataria cresceu ao invés de subir, tudo porque ele deixou suas palavras ao mundo de que o seu tesouro One Piece existia e que quem o encontrasse poderia ficar com ele. Até hoje ninguém sabe o que é esse tesouro. Alguns acham que ele não existe, mas que Rogers foi um grande pirata e isso ninguém pode discordar. Uma garota que usava um chapéu de praia que usava um grande vestido elegante olhava piratas. Rogers foi executado com olho de admiração, como se visse um lugar de um ídolo, enquanto sua mão segurava e abanava um leque que estava perto do seu rosto, enquanto sorriu com emoção contida, enquanto deixava que somente a elegância fluísse pelo rosto e corpo, enquanto por algum motivo essa mulher tentava andar com graça para não revelar seus pés no vestido, enquanto olhava ao redor da área de execução, enquanto em seu ombro tinha uma bolsa elegante e parecendo cara, mas o que revelava um pouco a identidade dessa garota era seu cabelo ruivo amarrado e muito bem cuidado. Essa pessoa era na verdade Sarah, que ao entrar em um dos becos da cidade de Log, começou a pegar qualquer coisa que pudesse usar para disfarçar sua aparência. No meio da correria, enquanto tentava não ser vista por Smoker, que perseguia ela incessantemente, ela parou de frente para o local de execução de Rogers e ficou tão admirada por esse lugar lendário que nunca pôde ir quando menor por conta do seu pai, e agora presenciar esse lugar parecia tão mágico aos seus olhos. Esse momento poderia ter sido mais mágico tivesse incrivelmente concentrada em não ser vista ou pega pelo Coronel Smoker. Ela estava incrivelmente concentrada para usar, mesmo de maneira limitada, somente para sentir as pessoas ao seu redor. O ato da observação. Não entendi o porquê Jack pediu que eu protegesse isso. Isso com certeza não é uma Akuma no Mi, então por que o Jack está armando esse farsa? Sarah olhou sua bolsa, vendo uma fruta que se parecia a uma Akuma no Mi, mas se tivesse uma boa vista então perceberia que isso é somente uma fruta por baixo com detalhes de fora para enganar as pessoas. Ela olhou um pedaço de papel em sua mão, vendo que nele tinha um recado que Jack tinha entregado a ela quando jogou a bolsa em sua direção, mas ela percebeu o recado preso na sacola e ficou curiosa do porquê Jack queria que ela protegesse essa fruta falsa. No recado estava escrito: segue o jogo e finge que isso é uma Akuma no Mi. Depois de explico com mais detalhes o que está acontecendo é porque a marinha quer essa fruta, mas se você não conseguir proteger essa fruta por muito tempo então joga ela no mar e depois nada para se salvar. Eu vou sentir e irei te salvar do perigo. Até lá, divirta-se. Seu capitão incrível é maravilhoso Jack Sparrow. Sarah admitiu que quando leu a carta pela primeira ela teve uma grande gota de suor, mas depois simplesmente riu um pouco, mas devido que estava fugindo do coronel que não era afetado por suas balas, então deixou de lado por um tempo. Agora vendo essa carta novamente com mais claridade e calma, ela riu um pouco e pensou que Jack é uma pessoa estranha no bom sentido, mas seguiria esse jogo por enquanto. Ela até está aproveitando a fuga para ver o monumento onde foi a execução do rei dos piratas. Então de certa forma valeu completamente a pena ser perseguida por um coronel com capacidades de logia. Sarah abriu um pouco os olhos e sentiu como seu haki da observação detectava que aquele coronel estava no alcance do seu haki. Então rapidamente agindo da maneira mais natural possível, Sarah pegou seu leque e começou a abanar seu rosto enquanto andava de uma forma casual e elegante, de uma maneira nobre que ensinaram a ela. Em sua mente: nunca pensei que aprender aquelas maneiras de andar iria me ajudar a escapar e fugir de um marinheiro.
Ela disse com um tom de sarcasmo que seu rosto não demonstrava. Ela viu como uma pessoa alta usando o uniforme da marinha como uma capa. Mas o mais destacado desse homem era seus cabelos cinzas. É que estava incrivelmente fumando 2 charutos. Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Essa pessoa era seu perseguidor, o Coronel Smoker, que parou correndo ao lado dela sem colocar ela em seus olhos. Enquanto parecia procurar algumas coisas ou alguém, Sarah só deu uma leve mirada curiosa para Smoker, que começou a procurar pela multidão mas ela só deu essa leve mirada curiosa para completar seu papel, deixar seu disfarce mais convencível. Maldição! Como eu consegui perder um pirata ruivo incrivelmente chamativo? Smoker realmente estava incomodado com raiva por isso. Ele estava olhando as pessoas todas com olhos analíticos até que sua visão caiu em uma pessoa. Uma pessoa que estava andando pela multidão entrado em uma loja de roupas. Mas o que fez Smoker afiar os olhos foi que essa pessoa tinha cabelos ruivos. Smoker tinha um olhar suspeito e andou na direção daquela pessoa. Ele já tinha visto alguns piratas se disfarçarem para enganar ele e fugir. Mas nenhum tão bom a esse nível. Ela poderia ser poderia não ser. De qualquer forma, não tinha problema nenhum em verificar para estar certo. Como será que Tashigi está indo com aquele pirata? Smoker fez essa pergunta em sua mente enquanto estava caminhando, mas deixou seus ombros caírem. Ele não preocuparia tanto. Smoker sabia que Tashigi era forte. Que aquele pirata não seria um problema tão grande. Afinal, aqui não era a grande ruta. Os piratas aqui não são difíceis de resolver. Então deixou de se preocupar e simplesmente foi para aquela loja conferir aquela garota suspeita. Mudando de cenário. Não. Ajeita a postura, não usa força na sua técnica. Seguro com mais firmeza, mas não deixei de empunhar a empunhadura com precisão. Separa essas pernas e deixa seu pé mais pra frente e o de trás deixa firme no chão, mas que seja fácil para você se impulsar, mas que não deixe você ser empurrada. Essa era minha voz enquanto usava a parte cega da minha espada para dar golpes nas diferentes partes do corpo de Tashigi, não o suficiente para ferir ela, mas o suficiente para ela ver onde estava errada em sua postura. No começo, Tashigi estava realmente furiosa por pensar que estava sendo subestimada por seu adversário, mas com o passar do duelo, ela percebeu que estava mudando agora. Ela estava compreendendo, mas mais seus pontos fracos. Que algumas das suas posturas estavam erradas ou um pouco tortas, e agora estava melhorando sua postura, distribuindo melhor sua força para melhorar as técnicas. O corpo sem perder a força na empunhadura ou na letalidade do corte. Ela não conseguia acreditar, mas esse homem que ela achou que estava subestimando ela usando uma espada que a qualquer momento poderia quebrar que estava dizendo o que fazer. Na verdade estava ajudando ela corrigindo sua postura sem perder a força ou desperdiçar elas em ataques sem sentido. Que ainda corrigia seu eixo para ser mais difícil de ser empurrada para trás, que tivesse mais comodidade para empurrar o adversário usando gravidade ao favor. Essas habilidades teriam sido incrivelmente boas em um combate real, mas seu adversário agora professor era tão forte que nem ao menos conseguiu fazer ele dar um passo para trás ou mover ele um centímetro. Isso, você tá melhorando. Você realmente tem talento. Arte da espada. Com um pouco mais de esforço força, você consegue chegar na parte de conseguir cortar metais depois entrar no reino da iluminação da espada para começar a fazer cortes voadores. Usar o ar para intensificar os cortes, mas claro, se você quiser ir mais além aí só você aprender aqui do armamento da observação. Seria muito melhor 6 cortes se você tivesse o do rei, mas também não vamos tão longe. Eu estava falando instruindo Tashigi enquanto ainda estava com os pés firmemente naquele mesmo lugar. Apesar de toda a força de Tashigi, que mesmo para alguém da sua idade e que ainda está no mar mais fraco, ainda ter realmente uma força sobressalente, que se for cultivada da maneira correta, Tashigi poderia ter o potencial de ser a melhor espadachim feminina do mundo. Para ser sincero, não sei se ela tivesse o treinamento adequado a determinação para continuar para tentar chegar no nível de desafiar Miyavki, mas isso era algo que só Tashigi poderia saber se fosse por esse caminho, bloqueando um golpe com a parte cega do sabre para em um rápido movimento colocar a ponta da lâmina no coração de Tashigi para dizer com um pequeno sorriso divertido retirando a lâmina. Foi bom, você realmente tem muito potencial, garota. Qual o seu nome?
Eu perguntei mesmo sabendo a resposta. Era somente para parecer normal. Não como se eu já tivesse visto ela antes. Tashigi estava um pouco ofegante, enquanto gotas de suor pelo cansaço caíam de sua testa, enquanto o olhar de raiva do começo da batalha foi substituído por uma mirada de admiração e respeito, apesar de que nesses olhos dava para perceber a confusão sobre o que estava acontecendo. Realmente era muito estranho. Meu nome é Tashigi, mas tenho uma pergunta. Eu manuseava a espada com precisão, usando somente uma mão para levantar uma sobrancelha curiosa para acenar com a cabeça, indicando que ela poderia fazer sua pergunta. Você realmente é muito forte para esse mar. Suas habilidades e técnicas, inclusive o modo que você fala sobre a iluminação da espada, aqui como se você já o conhecesse. Então me perguntei, você por acaso é um pirata do Novo Mundo? Eu paro de manusear meu sabre. Ela realmente fez uma boa pergunta. Eu olho para os corpos dos marinheiros que não iriam se levantar por um bom tempo. Então simplesmente embainhei minha espada para responder de uma maneira pensativa. Bom, eu não sou do Novo Mundo, mas conheci algumas pessoas que têm a força para estar no Novo Mundo. 2 deles são da marinha e um deles é um pirata. Ele me ensinou o básico, um pouco do avançado do manuseio da espada e dos arques. Então se pode dizer que eu tenho a força para enfrentar o Novo Mundo. Eu falei com um tom de sinceridade sem esconder nada. Era bastante estranho para Tashigi, que é uma marinheira, estar conversando tão casualmente com um pirata que ela deveria capturar, mas como espadachim, ela tinha um grande respeito pelas habilidades de Jack e de seus ensinamentos, que fizeram ela evoluir seu manejo com a espada em tão pouco tempo. Ela apertou um pouco a empunhadura da sua espada, um pouco nervosa, algo que foi percebido por mim, mas queria saber por Tashigi. Ela tinha ou queria. Você poderia me mostrar um corte voador? Quero saber o quanto eu ainda preciso melhorar no manejo da espada caso um dia o Coronel Smoker eu vá para a grande rota. Ela aperta um pouco mais a empunhadura da sua espada com um pouco de dificuldade para terminar a frase. Para eu dar um suspiro me aproximar de Tashigi, tirando meu chapéu colocando em sua cabeça. Sacudo um pouco sua cabeça, tirando ela dos seus pensamentos. Vamos lá, não tenha medo de expressar seus sentimentos. Se você quer dizer alguma coisa, então diga sem medo, sem se importar quem seja. Esse é o primeiro passo para se tornar mais forte. Não se importe com a opinião dos outros sobre seus desejos, porque você faz seu próprio caminho, mesmo com as dificuldades, já que não existe sonhos impossíveis, apenas sonhos que serão objetivos. As palavras de Jack eram simples e expressavam exatamente o que ele queria dizer sem nenhum medo, e era exatamente o impulso que Jack queria dar para Tashigi tirar tudo que ela tinha guardado dentro dela. Tashigi apertou um pouco mais forte a empunhadura da sua espada e respirou profundamente, como se estivesse se livrando de algo que prendia ela para levantar a cabeça, ainda usando o meu chapéu, como se de algum modo esse chapéu desse um pouco mais de coragem para ela. Ela teve um olhar sério, olhando diretamente para meus olhos, enquanto eu estava de braços cruzados olhando seus olhos sérios, enquanto o vento movia meu longo cabelo negro. Eu quero ser forte para derrotar os espadachins do mundo. Mostrar que uma mulher realmente pode se tornar uma grande espadachim. Foi um grito que ecoou pelo lugar. Mesmo sendo alto, não acordou nenhum dos marinheiros que estavam no chão. Que demonstrava a insegurança. Mesmo assim a determinação que ela tem para cumprir seus objetivos. Para souberam as dificuldades do preconceito do machismo sobre mulheres não serem fortes. Tashigi fechou os olhos depois de gritar seu objetivo. Ela não sabia por que, mas Jack tinha uma aura tão relaxante. Confiante que ela por algum motivo deixou que tudo que ela guardava simplesmente saísse. Mas ela tinha medo de que Jack também iria rir dos seus olhos, dos seus objetivos. Que assim como os outros iria dizer que as mulheres não poderiam ser espadachins. Mas quando esperava a resposta do Jack, sentiu como Jack retirava o chapéu da sua cabeça para dar um suspiro e dizer: não sei quem foi o imbecil que disse pra você que as mulheres não podem ser espadachins, mas com certeza essa pessoa nunca esteve perto de Charlotte Lilin, ou Big Mom. Ela é uma mulher e mesmo assim tem a força de um monstro, superando imensamente o homem e até mesmo os gigantes. O que eu quero dizer que você não precisa dar ouvidos a essas pessoas. Você é forte e tem muito talento e esforço. Você com certeza treinou muito para ter essa força. Você obviamente pode melhorar imensamente se você se propor
impor. Então, se você realmente quer ser uma grande espadachim que possa derrotar os melhores do mundo, é provar que todo o seu esforço não foi em vão. Então continua treinando, se esforça, porque se você realmente quer isso, então vá atrás dos seus sonhos com sangue, suor e lágrimas. Você quer ver um corte voador para ver o quão longe ainda está dos grandes espadachins? Então veja o que um novo mundo tem a oferecer. Eu saco rapidamente a minha espada, como se fosse um flash de luz que nem Tashigi conseguiu ver quando eu saquei. Só consegui ver o resultado da minha espada sendo embainhada novamente, para se ver como um arco de coloração vermelha foi lançado em direção ao mar, fazendo os olhos de Tashigi se arregalarem muito pela surpresa pelo que estava vendo. Para alguns poderia ser algo impossível, é até mesmo surreal, é inimaginável, mas ali de frente ao porto estava um corte incrivelmente profundo no chão que se estende até o final do porto, somente para ver como não era só até o porto que tinha sido cortado, ia mais além, porque o mar estava cortado, como se ele estivesse suspenso no ar sem saber o momento para descer, se fechar, como se estivesse esperando um sinal para a gravidade simplesmente fazer seu serviço. Ia muito longe. Essa abertura no mar é mesmo que ainda desce para ver o final desse corte. Dava para perceber que ainda estava muito longe. O som da espada sendo embainhada parecia ser o gatilho para tudo voltar ao normal. Já voltaram ao normal, fechando o corte que tinha feito de uma maneira violenta. Se Tashigi não tivesse visto o corte no chão, ela suspeitaria que estivesse vendo coisas. Era esse o nível dos grandes espadachins do mundo. Esse corte de vários metros de distância é profundidade, nem ao menos foi feito por algumas espada famosa, mas foi feita por um simples sabre que parecia que a qualquer momento ele poderia quebrar. Tashigi. Ela mesmo com muita surpresa pelo corte, ela olhou rapidamente para Jack sem desprender os olhos dele, como se a qualquer momento ele pudesse desaparecer somente por ela piscar. Se você realmente quer seguir esse caminho, então supera seus limites constantemente. Entre no reino da iluminação da espada. Eu sou um pirata que estava para ir para o novo mundo. Seja mais forte no futuro, desafie os melhores e vença se possível. Tente captar o homem que será o inimigo do governo mundial. Jack the Sparrow. Tashigi. Você pode alcançar seus objetivos, porque os sonhos das pessoas não têm fim. Tashigi não sabia o que falar. Silêncio realmente parecia ser a única resposta que poderia ser possível, mas parece que seu corpo deu a ela uma resposta, pois seus olhos começaram a derramar lágrimas, mas diferente de algumas lágrimas de tristeza e frustração que Tashigi já teve no passado, essas eram lágrimas de gratidão e felicidade. Algo que nunca pensou que aconteceria finalmente aconteceu, mesmo que por mais estranho que pareça, aconteceu por um pirata, mesmo ela sendo uma marinheira. Mas vendo que o homem que realmente tinha apoiado seus sonhos estava se virando para ir embora, algo começou a surgir nela. As costas desse homem pareciam como uma montanha que parecia não ter fim até chegar na cima. Um objetivo que parecia estar indo para todo de tudo e de todos. Tashigi sabia o que deveria ser feito. Ela acendeu em seu próprio coração algo que pareceu que sempre precisaria de um empurrão para finalmente acender. Uma determinação que nem mesmo ela sabia que tinha alguma vez. Jack. Eu me virei para Tashigi com um pequeno sorriso e olhos confiantes, enquanto o vento do lugar movia meus cabelos e minha roupa, parecendo um grande guerreiro que estava na cima desse mundo. Mas isso não impediu de Tashigi limpar um pouco apressadamente suas lágrimas para gritar com determinação. Eu vou me converter na melhor espadachim feminina do mundo. Seria a primeira almirante mulher da história. Se você fazer algum mal como pirata machucando as vidas de pessoas inocentes, eu mesmo vou te caçar e te prender pelo bem dessas pessoas. Você pode ter certeza disso. Eu sorrio vendo da determinação de Tashigi e vendo seus olhos, que mesmo chorosos pela felicidade, estavam refletindo sua seriedade e determinação em seus objetivos, que agora ela tinha uma nova determinação para concluir seu objetivo e sonho. Eu dou uma grande risada de orgulho para dizer com um tom bastante divertido. Pode ter certeza que eu não farei nada contra os civis inocentes. Eu não acredito na marinha, por conta do governo mundial, mas acredito que no meio de tantas pessoas ruins, ainda existe pessoas incríveis, como você, que ainda preza pelo bem-estar das pessoas como dever. Isso me prova que ainda existe bons marinhos. Eu procuro entre minha roupa algo com a atenta mirada de Tashigi para sacar da minha roupa um caderno pequeno para dizer com um sorriso divertido.
Nesse caderno está todo meu conhecimento sobre o manejo da espada, além das habilidades e técnicas que seria possível realizar junto com algumas que eu inventei, além de todo o meu conhecimento em profundidade sobre o Aki, de como despertar, treinar e aperfeiçoar eles. Tem também um pouco de conhecimento sobre algumas espadas famosas, possíveis espadas com exceções, que têm poderes especiais. Esse último não pergunte como eu sei, mas também tenho conhecimento de como usar os 6 estilos da marinha, técnicas que dá para usar com elas, de como dá para usar para melhorar o domínio da espada. Tenho certeza que posso confiar esse conhecimento com você. O que você fizer com esse conhecimento já não é mais meu problema. Então tenha um ótimo cultivo. Jogando o caderno para Tashigi, que a mesma pegou com os olhos cheios de surpresa por ouvir todo o conhecimento que tinha nesse livro. Ela era da marinha e obviamente tinha uma biblioteca nos quartéis que tinha conhecimento sobre espadas, estilos de lutas e até mesmo sabia que existia um livro que ensinava sobre os 6 estilos. Até mesmo um raro livro que ela já encontrou sobre o Aki, mas nenhum. Conforme Tashigi lia as páginas desse caderno, ela percebeu quanto profundo e explicativo esse caderno era em comparação a todos os livros que ela já tinha visto naquela biblioteca. Ele sabia exatamente como explicar para ser fácil entender, explicando como treinar e melhorar, o que parecia mais fácil do que nos livros da marinha. Simplesmente era incrível que esse Jack, um pirata desconhecido com uma força desconhecida, tivesse escrito tal livro de cultivo tão esplêndido. Obrigada, Jack. Tashigi não era orgulhosa, mesmo sendo um pirata e ela da marinha, ela ainda agradeceria uma ajuda sincera, mas o problema foi ver que Jack tinha desaparecido do lugar. Como se diz do começo, ele nunca estivesse ali. Nesse momento ela começou a ouvir os gemidos dos marinheiros caídos que deram indício de despertarem. Tashigi não iria perseguir o Jack, ela como marinheira iria ajudar esses marinheiros, apesar de que em seu interior ela não iria perseguir ele por agradecimento por tudo. Agora, para ela, Jack poderia ter alguns dias ou meses de vantagem para fugir. Até lá ela com certeza seria mais forte. Durante esses acontecimentos, com Sarah Fortune, Smoker entrou na loja vendo como aquela pessoa estava entrando em um mostrador com alguns pares de roupas, fechando a porta como se fosse uma pessoa normal, mas os olhos de Smoker não são de uma pessoa normal. Sentiu algo anormal vendo que as botas daquela mulher eram as mesmas botas que a pirata estava usando quando estava fugindo dele. Coronel Smoker, é um prazer ter o senhor nessa tenda. O senhor gostaria de comprar alguma coisa? Perguntou uma atendente que trabalhava há muito tempo no lugar. Já conhecia a Smoker e Tashigi, principalmente Tashigi, já que algumas vezes ela comprava roupas na sua loja. Mas Smoker, como uma expressão seria, sacou da sua roupa algumas centenas de bares para dizer em um sussurro sério para somente a atendente ouvir: esse dinheiro é para danos à propriedade. Estou caçando um pirata, então sugiro que você saia daqui imediatamente. A mulher do balcão, com um olhar sério e um pouco temerosa, acenou com a cabeça para pegar os bares e sair correndo da loja sem fazer muito barulho. Smoker, agora sem nenhuma interrupção, estendeu seu punho para ele ser rodeado de fumaça para lançar seu punho em direção ao mostrador com a intenção de pegar o pirata de surpresa, como se fosse feito de papel. Smoker atravessou a porta de madeira e fez a fumaça encher o mostrador, mas algo estava errado. Smoker podia sentir tudo que sua fumaça tocava, mas não sentia nada tocando sua fumaça. Ele rapidamente correu em direção do mostrador para arrancar a porta, vendo que não tinha ninguém. Como essa pirata tinha fugido, ele tinha absoluta certeza de que ela tinha entrado nesse lugar. Smoker parou seus pensamentos ao sentir um cheiro familiar. Olhando para baixo, viu uma bolsa cheia de bebidas com álcool forte, junto com uma espécie de areia negra. Smoker abriu rapidamente os olhos de surpresa ao ouvir o som de uma arma sendo engatilhada. Era uma armadilha. A areia negra era pólvora. Antes mesmo que Smoker pudesse reagir e se elementalizar, uma bala atravessou a parede do outro lado e impactou na bolsa, causando uma grande explosão de fogo que abriu Smoker através da parede.
parede do lugar, ficando de costas para uma parede do bico lado da tenda. Enquanto isso, o estabelecimento estava em chamas e a loucura ainda causava pequenas explosões no lugar. De alguns escombros, se dava para ver como alguns deles estavam se mexendo para dele sair uma morta, onde dela saia uma pessoa com o rosto cheio de resíduos da explosão. É com a roupa queimada, junto o cabelo bagunçado, as mechas um pouco queimados, os cabelos ruivos com um pouco de queimadura. Revelou o rosto um pouco sorridente de Sarah, que tinha trocado rapidamente de mostrador quando percebeu que Smoker tinha encontrado ela, mas não antes de deixar um pequeno presente para se livrar do Comodoro. Sarah dá um suspiro de alívio, se levantando dos escombros para dizer, olhando o resultado da explosão: e realmente um saco ter que desperdiçar boas garrafas, mas as habilidades naturais são realmente um saco. Agora entendo o que Jack quis dizer, que enquanto eu não aprendesse a hack do armamento, as habilidades naturais seriam meu nêmesis, mas pegar ele de surpresa com o elemento natural como o fogo pode ajudar também. Sarah, tentando se levantar com um pouco de dificuldade, percebe o estado da sua roupa, estalando um pouco sua língua, um pouco indignada com o resultado, mesmo sabendo em sua cabeça que esse seria um resultado inevitável. De qualquer jeito, pela explosão que aconteceu, ela olhava um pouco os arredores, vendo, por incrível que pareça, algumas boas roupas intactas, pegando algumas se olhando no espelho quebrado para ver se ficava boa nela, acenando com uma cabeça pelo resultado. Realmente gostando, realmente ficando bem nela. Ela olhou também uma calça, um pouco ousada, mas que também era bem flexível para ela. Ela realmente gostou. Depois de se olhar um pouco naquele espelho quebrado, ela pegou um saco que estava entre suas roupas e colocou no que uma vez foi um balcão de atendimento, um saco cheio de berries. Tinha berries suficiente tanto para as roupas quanto um pouco para reparar o local. Pagar algumas roupas que tinham sido queimadas. Ela poderia ser uma pirata, agora poder ser considerada uma criminosa, mas ela ainda guardava sua ética e moral e pagou por sua explosão. Ela estava prestes a andar para se reencontrar com o Jack para saber o que estava acontecendo, enquanto aquela bolsa onde tinha aquela Akuma no Mi falsa. Bom, meio que ela se foi com a explosão. A fruta ficou em algum lugar pelos escombros. Bom, era falso mesmo, então não tinha importância, mas agora não precisaria estar protegendo algo falso. Mas quando ela iria andar, ela percebeu uma quantidade anormal de fumaça ao redor dos seus pés, fazendo Sarah abrir os olhos. Apenas uma única pergunta passou em sua mente antes de tentar rapidamente pegar sua pistola. Como? Mas seu hack da observação não foi rápido o suficiente, porque Sarah recebeu um forte soco em sua cabeça, fazendo ela ser lançada contra a parede, fazendo por um momento Sarah ficar inconsciente. Uma pessoa estava andando entre os escombros, enquanto seu braço era rodeado de fumaça para voltar a ser um braço normal. Essa pessoa era o Coronel Smoker, que tinha alguns rastros de queimaduras na sua roupa, pele um pouco no cabelo, mas agora ele não estava mais com seus característicos charutos. O motivo foi que eles explodiram junto por estarem perto demais da explosão, limpando a sujeira da roupa. Smoker diz, um pouco irritado com a loucura que acaba de acontecer. Deve admitir que nunca tinha conhecido uma pirata tão louca ou astuta como você, que seria capaz de possivelmente se explodir para levar seu inimigo. Mas eu sou uma logia, mesmo assim ainda sou forte fisicamente, por mais que a explosão me fez algum dano. Sacando do seu casaco 2 novos charutos já acendidos pela explosão para fumar, eles dizer para Sarah, que estava de costas para a parede com a cabeça sangrando: ainda assim não é nada que eu não possa suportar. Vou garantir dessa vez que eu não subestime você. Depois eu vou atrás daquele pirata, enquanto a Akuma no Mi, preparando seu pé para pisar na cabeça de Sarah para finalmente deixar ela desacordada. Depois procuro ela. Sarah rapidamente dispara contra o corpo de Smoker, mas sempre o mesmo resultado. Balas acabaram. Ela sabia que perdeu. Jack tinha razão. Flashback. O hack do armamento é um básico, mas essencial se você quiser causar dano real aos usuários de logia. Sem hack do armamento, não importa as táticas, não importa onde a bala atinja, não importa, nem mesmo se você atira perto na cabeça dele. Sem hack do armamento, tudo é apenas uma ação fútil. Fim do flashback.
Sarah simplesmente deu um pesado suspiro. Ela subestimou as logias. É essa pagando caro por isso. Nenhum truque ou estratégia funcionou, exatamente como Jack disse. Ela só lamenta por Jack não ter escolhido um imediato melhor que ela. Sarah em seus pensamentos com certeza acha que Jack realmente vai ficar decepcionado com ela quando descobrir isso. Ela só fecha os olhos. Enquanto o pé de Smoker estava muito perto de impactar em sua cabeça, ela já poderia sentir a dor do chute da sua cabeça batendo na parede. Um som de impacto foi o que ecoou pelos seus ouvidos, enquanto uma pequena rajada de vento sacudia seu corpo com um pouco de força. O impacto que ela tanto esperava nunca chegou. Caramba, Sarah, você realmente tá só o bagaço. Admiro sua persistência por lutar até o fim, mas realmente você foi realmente idiota achando que funcionaria contra uma logia. Essa voz. Sarah rapidamente abriu um olho, vendo como o pé de Smoker foi interceptado por uma bota. Ao ver o dono dessa bota, Sarah tinha um pequeno sorriso de alívio. Roupa negra com cabelos longos negros. É um chapéu de pirata que tanto o caracteriza. Desculpa atrapalhar a festa, mas você tá dando uma surra no meu imediato, então não posso só ficar vendo. Smoker estava um pouco surpresa por reencontrar esse homem. Ele por acaso venceu Tashigi ou fugiu dela? Quem é você, pirata? Eu dou um sorriso divertido enquanto levanto um pouco a cabeça para meu chapéu tapar um dos meus olhos. Sou o capitão dela. Meu nome é Jack the Sparrow.